Olá, pessoas, como vão vocês? Começa agora mais um Integra Chats com Arlen Silveira e Larissa Moura. Iêi! Larissa, o que a gente vai falar hoje, Larissa? Hoje nós vamos falar de ilusões. Ilusões, olha só. Fenômeno da física ou magia, talvez. Tem vários ilusionistas aí. Tá na moda ser ilusionista. Mas, pra começar, você já curtiu o episódio, compartilhou com seu amiguinho, mandou pra aquela pessoa que gosta de falar um pouco sobre mídias sociais, empreendimentos, pessoa que se importa com comunicação. É legal compartilhar pra ela, tá? Então fica a dica aí, compartilhe com quem você gosta, com quem você ama. Demonstre seu amor mandando o podcast do Integra Chats pra ela. E vamos pensar em mais e mais estratégias. Juntinhos. Então, se você tá vendo o programa no YouTube, teve alguma ideia, já coloca no comentário aqui que depois eu vou ler e a gente replica para os próximos, tá certo? Mas e aí, Larissa, ilusões, o que você quer dizer com ilusões? Você tá falando das ilusões amorosas? Não, gente, ilusões amorosas não é meu âmbito. Mas a gente está falando de ilusões no sentido de que às vezes essas pessoas querem métricas e veem números que não condizem com a realidade. A gente tá numa época de lives, Sim, né? Podcasts ao vivo. de podcasts ao vivo. A gente ainda não é uma realidade do Integra Chats, mas Logo, logo. muito em breve será. Mas o podcast ao vivo, a gente teve 2 podcasts aí que bateram números absurdos. Que bateu o recorde mundial do YouTube. Isso, 2 vezes. Um seguido do Um outro. seguido do outro. Foi muito engraçado. Só que o pessoal tem que entender que os números podem ser ilusórios, né? Podem mentir um pouquinho. E não é nem, vamos deixar claro aqui, não é nem as pessoas que estão participando Sim. que fizeram os números serem ilusórios. A gente tem que entender que a matemática que é feita em visualizações não é a mesma matemática de pessoas que veem. Por exemplo, você que estava vendo um dos 2 podcasts que a gente está falando, que você sabe qual que é, porque a gente está na época, Sim. entendeu? Passou agora. Agora acabou, graças a Deus. Tô cansado. Mas você estava vendo lá, viu aqueles números estratosféricos? Você estava vendo só no seu celular ou só no seu computador? Ou você ligou nos 2? Porque teve muita gente que ligou Que ligou um nos monte 2. É, de aparelho. exato. Não, eu vi foto. Inclusive, um dos podcasters mostraram foto do cara ligado com mais de 10 computadores assistindo um negócio ao mesmo tempo. E isso conta como mais visualização, não vai contar como uma. É porque o número exibido lá não é visualizações únicas, é número de telas ligadas. Exato. Então, se na sua casa tem 4 telas e as 4 telas estão ligadas no mesmo podcast, por exemplo, você vai ter 4 visualizações. Mesmo que não seja 4 pessoas vendo uma em cada tela, né? Você ligou as telas só para fazer número, para inflar, que é o termo. É uma pessoa só que está vendo, mas são 4 telas sendo exibidas. Entendeu? Então, se você dividir 1 milhão e alguma coisa, 1.700.000 e alguma coisa por 4, a gente já chega próximo do número real. Que ainda assim é um número altíssimo. Sim, e muito bacana a gente ver a realidade dessas campanhas e do alcance digital que está ocorrendo, né? Principalmente nesse ano. E eu creio que isso vai ser base para outras situações. É complicado a gente ter número real disso para a gente fazer comparação porque é limitado. Por exemplo, a gente ouve falar muito do Ibope, né? Que faz a média de pessoas assistindo determinado programa, determinado horário. Sim. Mas isso é olhado só em um estado do país. Acho que é São Paulo, né? Eu acho que é São Paulo. Eu não queria falar o estado para não falar errado. Eu não sei qual estado que é, se é só um, mas sim, com certeza na minha casa não tem aparelhinho do Ibope para ver em qual canal que eu estou assistindo. Então não são todas as casas do país, é uma média, Sim. né? Então não tem como a gente quantificar quantas pessoas de fato estão assistindo televisão, para quantas pessoas de fato assistiram o debate, qualquer um dos debates, para quantas pessoas de fato assistiram o podcast. Sim. Entendeu? Mas eu tenho para mim, opinião pessoal e dado números que a gente tem de quantidade de pessoas com acesso à internet
através de qualquer dispositivo, que hoje muito mais gente consome conteúdo através dos celulares do que vendo televisão. Sim. Então a gente ter um número absurdo desse, mesmo que ele seja inflado, ainda assim é bem inclusivo. Dá para ver que houve a inclusão nesse ponto, Sim. né? E o bacana também é que a gente vê também que uma coisa que o celular também propiciou, e aí é ruim também ao mesmo tempo, é que não quer dizer, e voltando à ilusão, não quer dizer que aquela pessoa que está conectada no podcast está realmente assistindo. Porque é o tal de jogar no computador, na televisão, por exemplo, para ver e ficar no celular mexendo em outras coisas. Mas isso aí, eu não sei se é para todo mundo. Não sei se você que está assistindo aí agora é assim, mas eu, por exemplo, coloco um programa na televisão e vou mexer no celular. E Exato. tô vendo o programa na televisão. E olhando o WhatsApp, olhando TikTok, porque eu sou jovem, eu não gosto, não vou parar de dizer isso nunca, eu sou jovem, eu gosto do TikTok. Entendeu? E não é para me informar, não, é para rir mesmo. Então, por que eu trouxe isso de ilusão? É no sentido de que, às vezes, esses números estratosféricos dão a falsa ilusão, né, a falsa ideia de que, nossa, olha o tanto de gente que realmente está consumindo determinado tipo de matéria, determinado tipo de conteúdo. Às vezes a pessoa não está consumindo, às vezes ela só ligou ali porque tá em voga, tá na moda, ela até quer ver uma coisa ou outra, mas ela não vê na íntegra aquilo, não. E um negócio para deixar claro aqui, concordo com você, por exemplo, no nosso podcast a gente vê que pouquíssimas pessoas que veem ele na íntegra. Sim. Lá vai aumentando os números. Agradeço a você que vê o podcast inteiro, tá? Porque dá um trabalho de gravar e de editar, a gente faz com muito carinho, mas a gente sabe que consome tempo. Inclusive por isso, não sei se você viu, os últimos episódios do meio da Larissa estão ficando um pouco menores para ficar mais fácil das pessoas verem tudo. Porque como a gente está tentando atingir um público que não tem costume com podcast, eles não estão acostumados a ficar 4 horas ouvindo um podcast. Nem 1 hora e pouquinho. Ainda é muito. Então estamos fazendo um pouco menor. Entendeu? Tipo perfume bom, que é pequeno, frascos pequenos e ótimos perfumes. É mais ou menos Integra Chats aí. Enfim, há um ponto que a gente tem que deixar claro aqui também, que se você foi uma das pessoas que ligou 2 telas para ver o mesmo conteúdo, você não está errado, não. A gente ajuda quem a gente gosta do jeito que a gente pode. Sim. Né? Isso não é errado. A gente só está comentando. O foco aqui é falar que aquele valor absurdo não é aquilo. Não. E que ninguém está errado. Ele só é vazio, né? É a mesma coisa, é um exemplo que a gente gosta de usar muito quando a gente está fazendo pitch de venda do nosso produto para os clientes, que comprar seguidores. Hoje em dia não existe mais porque o Instagram bane tudo, né? Mas ainda tem algumas estratégias e ainda tem anúncio de venda de seguidor, sim. Pois é, então existe isso, né? Mas aí para que é isso? É para você aumentar seus números, certo? E por que isso é uma besteira de um tamanho inimaginável? Porque é a mesma coisa que você chegar, por exemplo, se você é aqui tá, onde você conhece o Teatro Silvio de Matos, você aluga o Teatro Silvio de Matos todo e dá uma palestra com as cadeiras vazias. Você comprou todos os ingressos, mas não tem ninguém para te ouvir. Você vai falar, meu show, minha palestra estourou, eu vendi todos os ingressos do Silvio de Matos. Mas e aí? Qual que é a vantagem real disso? Na hora que você está anunciando seu produto, na hora que você está passando seu conteúdo, você não está falando com ninguém. Você basicamente está jogando seu tempo fora falando para uma cadeira vazia. E isso, pra gente empresário, que é o foco nosso que a gente sempre fala aqui, né? Não é legal. Ah, não, mas se tiver muito seguidor, vai atrair mais seguidor. É uma estratégia, né, Larissa? Sim. Existe a estratégia Sim, de massa. porque tem o efeito de manada. Isso. Mas a gente pode fazer de outras formas que também vão dar resultado e resultados positivos. Sim, e tem que ser de maneira estratégica, por quê? Por que a gente bate muito nessa tecla de estratégia? Pra você não perder tempo fazendo coisas que não vão te dar retorno. E nem dinheiro, né? E nem dinheiro. Não adianta nada você utilizar de técnicas para realmente aguçar a ideia de manada. O que é essa ideia de manada? É
já que aquele perfil tem muitos seguidores, eu vou seguir porque aquilo lá deve ter conteúdo relevante. E a maioria das vezes tem realmente. Porém, você já parou para analisar se você está falando com a pessoa que você precisa realmente falar? Do jeito que precisa? Porque não adianta nada você ter um monte de gente ali que não vai te ouvir, que não está interessado no que você está falando. E aí, jogando para venda efetiva. Por exemplo, você tem uma loja destinada a roupas femininas. E aí você vai falar só com as mulheres. Para que você vai ter homens seguindo? Se você fala só com mulheres. Não. Agora, se você perceber, opa, tem mais homens me seguindo. Bacana, será que a esposa falou, olha, é uma loja que eu gosto, um presente. Então, vamos usar essa estratégia de falar com eles também. Vamos pensar em como a gente consegue mantê-los ali. E aí, mantê-los, gente, não é questão de número, não. Porque a gente sabe, um monte de perfil que a gente tem, que a gente começa a seguir, de repente, ele para de aparecer pra gente. Porque a gente não interage com ele. E num belo dia ele pipoca ali, ou você tá mexendo nas pessoas que você segue, você olha e fala, mas o que é isso? Você nem lembra. Como que eu comecei a seguir? Eu já vi muito. E se você não entende... Aí, eu, por exemplo, tenho feito isso. Eu tenho dado uma limpa nas minhas redes sociais, assim, esporadicamente, pra deixar de seguir perfil que não tem mais a ver comigo. E aí, de repente, apareceu uns perfis lá que eu nem lembrava que eu tinha seguido. Depois eu realmente falei, não, realmente não foi perfil que mudou, porque isso acontece também. Que mantém a conta, mantém o número de seguidores, mas vira outra coisa. As pessoas vendem perfis bombados, né? Não estou falando nem disso, não. A gente pode falar mais pra frente disso. Também é uma estratégia maluca. Uma estratégia muito errada. Ou melhor, é uma coisa sem estratégia. Mas eu tô falando realmente perfis que em algum momento eu segui por algum motivo e depois parei de ver, não me interessa, enfim. E aí eu deixo de seguir. Olha que bacana seria se, ao abrir o perfil, alguma coisa no feed me pegasse. Provavelmente eu não deixaria de seguir. Porque eu vou dar uma olhada para ver do que se trata. O algoritmo do Instagram é tão bom, porque igual você tá falando, né? Parei de seguir, de repente aparece, aí eu tô limpando e aparece alguém lá falando, não, eu ainda sigo isso. E ele não aparece na sua timeline. Ele não aparece, né? Isso é fantástico mesmo, que você tava falando, eu tava lembrando, tem tanta gente que eu sigo Que não aparece. que não aparece. Aparece amigos. Aparece chutando alto, umas 30 pessoas, eu sigo mais de 200. Amigos, que se a gente para de interagir, porque a pessoa não posta tanto. Eu, por exemplo, não devo aparecer em muita gente, porque eu não posto muito. Então, não quer dizer que eu não queira consumir aquele conteúdo, é só porque eu não interajo tanto. E aí ele não vai aparecer pra mim. O povo posta muito no Stories também, e no Stories você vê outras pessoas. Sim, entendeu? Feed a gente vê uma coisa, Stories a gente vê outra. Assim, né, mudando um pouco o rumo do assunto, mas ainda falando de Instagram, é praticamente duas redes sociais diferentes, né? Sim. É muito bacana o São jeito que foi conteúdos construído. diferentes. Porque o conteúdo é diferente, quem você segue... Na verdade, quem você segue é as mesmas pessoas, mas o que aparece na timeline não tem nada a ver com o que vai aparecer no Depende. Stories. Se você interage com Os dois igual. com os dois de maneira igual, eles vão aparecer. Pois é, mas é isso que eu tô falando, porque geralmente não é o que acontece, né? Eu, por exemplo, eu posto muito stories, mas por preguiça, porque eu não gosto de ficar... Eu acho que dá trabalho fazer legenda, então, para não postar sem legenda, aí eu falo assim, eu vou pôr no stories que é mais rápido. Eu posto muito stories, eu não posto quase nada em feed. Feed é só coisa que eu acho que é mais especial pra postar, e não tá tendo muita coisa assim, nada. Aí exceto as fotinhas da Leandra, mas eu posto no Stories e guardo a fotinha pra mim, tá? Eu não gosto de ficar colocando ela no feed. Mas eu acredito que muita gente faça dessa forma, né? Sim. Certa empresa que tá criando conteúdo, tem esse tempo e tal. Mas aí quem aparece pra mim no feed não aparece no Stories, é interessante. E tem que analisar também que o Stories é aquela coisa que vai ficar 24 horas. Tem gente que posta mais no Stories, então tem mais chance de aparecer no Stories pra você do que no feed. Tem toda essa dinâmica por trás da ferramenta. O Stories também faz uma questão de fila, caso você não tenha reparado, quem você já viu, você não vai ver de novo. Ele Exato. joga ela lá no final
e vai colocando na frente quem você não viu ainda que você segue. Exatamente. E no feed não. É por ordem de postagem. E tem a questão de se vai ser exibido, não vai. Tem toda a matemática maluca Sim. dele lá. Mas é por ordem, ordem cronológica. Agora nem é ordem cronológica mais. Não é não? Essa mulher, gente, é o que agora? Agora é questão de interação. Não, mas a cronologia serve para desempate. Cronologia serve para desempate, mas às vezes aparecem coisas de 3 dias atrás, antes até do que coisa que a pessoa acabou de postar. Fantástico. Inclusive, foi muito criticado por causa disso. Eu também acho. Porque às vezes você fica vendo o passado. Muda o foco, né? Exato. Não quer ver o passado, quer ver o que ele postou agora. Ah, mas o negócio é muito legal. Não é o que eu quero. Tá mudando de uma ferramenta de rede social para uma rede de engajamento. Exatamente. Nossa, que é isso? Exatamente. Será que eu fui o primeiro? Eu posso registrar isso? Não deve ter sido, não. E uma coisa também que aí vale para quem é influencer, quem trabalha com rede social, né? E até as pessoas do dia a dia não sofram quando você começa a perder seguidor. Não sofram. É. Por quê? Números são importantes? Claro que é, a gente sabe que é. A gente sabe que em critério de desempate, por exemplo, entre uma influenciadora que tem mais seguidores e uma que tem menos, provavelmente a marca vai optar pela que tem menos. Se ela não tiver uma ideia estratégica do público dela. Porque se ela tiver um pitch de venda bom, que prove que ela é relevante, mais relevante do que a concorrência, ela vai conseguir. Exato. Porque o número que importa não é a quantidade de pessoas que te seguem. Não é. E assim, o que eu ia falar é também, às vezes, mas não sofra, porque às vezes as pessoas falam assim até, fulano deixou de me seguir. Ai, gente, às vezes ele cansou do conteúdo, não tem interesse mais naquele conteúdo. Não é nada pessoal você deixar de seguir. A gente, como empresário, a gente vai fazer o conteúdo ligado ao momento da empresa. Sim. Não é nem o nosso momento, é o momento da empresa. Então, se a sua empresa está criando conteúdo, por exemplo, hoje, vamos datar o podcast, e você vai estar vendo ele no futuro, tá? Mas ainda não chegamos no Halloween. Sim. Tem muitas empresas que trabalham com roupas focadas, com roupas, e que focam nesse período do ano. Sim. Entendeu? Então, ela vai falar nessa época, ela vai falar mais de voltado para fantasia, ou roupas que não são fantasiosas, mas que remetam a uma estampa mais assustadora e tal. Tem gente que gosta. Vende. Preto. Pretinho básico, entendeu? Então, tem lojas que estão com decoração, tem pelo menos uma abóbora com carinha lá. Jack-o'-lantern. Ou uma aranha, Isso. uma teia de aranha. Então, tem muita loja que tem isso. Então, consequentemente, as postagens desse tipo de empresa vai ser voltado, parte dela, para o Halloween. Sim. Porque ela está vendendo produtos ligados a essa época do ano. Entendeu? Ah, mas eu não gosto, eu acho que isso não tem nada a ver. Aí eu vou parar de seguir. Mas não é a estratégia da empresa. A pessoa parou de seguir porque ela não quer acompanhar aquilo. Ou então parou de interagir. Vamos supor que a pessoa simplesmente não está interagindo. Ah, não quero saber disso. Passa. Aí ela para de ser relevante para aquela pessoa. Mas depois volta. Além disso, e aí voltando no caso das influências, por exemplo, que a gente vale a pena analisar, é que os números ali não dizem muita coisa. Uhum. Mas o que vale também, às vezes, a gente parar e analisar como os seguidores interagem com essa pessoa. E isso a gente consegue ver. Uhum. Aqui em Itaúna, por exemplo, eu sempre sei atualmente qual a influencer tá bombando mais. E não é pelo número, porque eu vou te falar que eu nem olho a quantidade de seguidores que ela tem. Uhum. Mas eu descubro ouvindo, fulana, eu vi o conteúdo de fulana, eu vi o conteúdo
de ciclana. Nossa, fulana tá fazendo uma propaganda para tal empresa. Não, ficou muito bacana. Eu acho isso muito mais vantajoso do que só o número. É muito melhor a gente parar e analisar este feedback do que só o número. Outra coisa também que eu gosto muito de falar é com relação a como os seus seguidores interagem com o seu conteúdo. Você já parou para pensar? Não. Por exemplo, a gente consegue saber disso. Às vezes chega uma mensagem assim: nossa, gostei de tal peça. A mensagem não vai chegar no Instagram. Ela vai chegar no WhatsApp, por exemplo, a sua vendedora. Porque o público, aquela pessoa específica, não gosta tanto de rede social. E às vezes ela nem viu a postagem na rede social da marca. Eu mesma já tirei print de uma influenciadora e falei, eu quero esse look para a loja. Eu não vi no stories da loja, no Instagram da loja. E dessa maneira você consegue perceber as estratégias e o que está funcionando e o que não está funcionando. E, inclusive, você parar de investir com o que não está funcionando. Exato. Tem um caso aqui que eu até falei com a minha cunhada, que ela não soube me dizer se estava valendo a pena ou não investir no que ela estava investindo. E eu vou ser sincera, eu acho que não estava valendo a pena. Porque todas as perguntas que eu fiz, e perguntas bobas, tipo assim, depois que aquela pessoa fez a propaganda, você teve algum retorno de alguém virar e falar assim, vinha através dela? Não. Eu lembro disso. Você perguntou? Também não. Então, comece a perguntar. Eu fui ao médico essa semana, porque eu tô com um probleminha no ombro, e ele perguntou, a primeira coisa que ele perguntou pra mim, como que você chegou até mim? Foi alguém que te indicou? Porque ele queria saber qual o canal que tá sendo. Quem tá chegando, como que as pessoas estão chegando até ele. Você devia ter falado que foi a Estela, que eu não te contei. Você não me contou. Foi a Estelinha, que... Da próxima, eu tenho Estelinha. retorno com ele. Eu conto que foi através da Estela. Eu falei que foi meu esposo. Eu liguei pra Estela, da Clínica de Saúde, parceira nossa também. Liguei pra ela e perguntei, né? Ela falou assim, não, com o convênio que você tem é Dr. Rafael, da Clínica Lavita. Aí eu falei, eu vou ligar pra lá. E demos sorte de conseguir no mesmo dia, foi Sim. top. Não sei como, né? Que você falou que o trem lá tava cheiaço. Tava. Dei sorte, alguém desmarcou. Outro ponto também, que às vezes a perda de seguidor assusta, é porque você acha assim, tô fazendo algo errado. Sim. Né? O que eu tô fazendo de errado? É, Primeiro, vamos começar. O Instagram, vez ou outra, faz uma limpeza em contas fake, tá? né? Robozinhos. E contas fake mesmo. Conta que a pessoa criou e não interage tanto. Contas que ela não usa há muito tempo. Na verdade, não é nem fake, né? Porque a gente teve uma notícia no começo do ano de um político famoso que teve a conta dele cancelada porque foi considerado fake. O cara só não postava. Fake, Então, às vezes, não é nem fake, é só que a pessoa não interage. E a rede é uma rede de interações. Isso. Né? Porque independente dela ser social, igual o Ali falou de engajamento, ela precisa ter engajamento. Ou seja, ela precisa se movimentar em fazer algo. Você tem que gerar conteúdo e curtir o conteúdo. Se você não faz isso, você não está participando. Exato. E aí eles vêm com um martelo da expulsão e saem expulsando todo mundo. Exatamente. Então, assim, não se assuste. E às vezes, a primeiro momento as pessoas se assustam, mas pode ser que sua métrica melhore depois, passado isso, muito mais. Porque você vai ter um público que efetivamente quer consumir o seu conteúdo. E aí volta na história do que adianta você ter um Silvio de Matos todo pago, sem ninguém. Você está falando para quem? É porque, e tem um outro ponto, né, Larissa, que ele já entregou que ele não entrega para todo mundo que te segue. Sim. Isso já é oficial, entendeu? Porque até pouco tempo não era, né? Então agora é oficial que ele te entrega para menos pessoas. Então, se, vamos supor, ele te entrega para 20% de quem te segue. Ou seja, vamos supor que esses 20% seriam 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, se 15 são robozinho, você está perdendo. Você não está falando, você está falando só para 85 pessoas. Se eles tiram esses 15 robozinhos que param de te seguir, outras 15 pessoas, ou vai diminuir a porcentagem, vão passar para 10 pessoas, vai aumentar, você vai falar para 95 pessoas.
ao invés de 85. Exato. Entendeu? Espero que você tenha entendido a matemática. Foi confuso para mim também, porque eu sou de humanas. Tá? E outra também, vamos dizer que ele está te entregando para 85 pessoas, desculpa, está te entregando para 100 pessoas e 85 é que estão consumindo. Aí caiu 15. Você continua sendo Falando com entregue 85. para 85. Você não perdeu a entrega, entendeu? Então não precisa sofrer tanto agora. Tô perdendo demais. Vamos ver o que pode ter sido. Às vezes foi um posicionamento seu que ocasionou isso. Mas aí, Larissa, você que é uma pessoa entendida, você que é a mulher das mídias sociais, me conta aqui, como é que eu vou saber se de fato eu perdi robozinho ou se eu perdi seguidores que eram relevantes? Você vai ver pelo engajamento. Se o seu engajamento diminuiu, aí é algo que você tem que repensar. Exatamente. Né? Aí vale a pena analisar o que está acontecendo. Mas se não diminuiu, você só perdeu o número de seguidor, quer dizer nada. E volta no ponto, né? O engajamento diminuiu, a qualidade do conteúdo diminuiu, a qualidade diminuiu. Então a gente já sabe o que é o problema. Exato. Não, continua com exatamente a mesma qualidade, então vamos ver o que externamente está afetando o que você está fazendo. Exato. Pode ser um momento que de fato simplesmente diminuiu, acontece. Outra coisa também que eu tenho visto acontecer muito, e eu falava isso, gente, eu vou contar a historinha aqui, mas foi antes de eu engravidar, uns 2 anos antes de eu engravidar. Eu estava no Sebrae e fazendo um curso lá, muito bacana, e a gente teve que analisar empresas, as próprias empresas que estavam ali sendo representadas, né? E aí eu conversei com a dona de uma empresa de biquíni, de moda de praia. E aí ela tá falando, porque minhas peças são maravilhosas, que eu quero dar ênfase no mercado plus size, porque eu faço modelagens muito bacanas para o público plus size. E eu conheci a marca. E aí eu cocei a cabeça, fiquei meio sem graça, virei e falei assim, bacana, mas o seu Instagram não mostra nada de plus size. Era ela que tinha a filha que era modelo, né? A filha dela é modelo, muito bonita. Magra, não é plus size. Não era plus size, era magrinha e tal. Aí eu virei e falei assim, a sua filha não conversa com seu público. Eu nem sabia que era filha dela. Eu virei e falei assim, o seu Instagram não conversa com esse público. Ela falou, é minha filha que tira foto pra mim e tal. Eu falei, não, bacana demais, eu conheço ela através do seu Instagram. Mas ela não é plus size. Você não vai vender no corpo dela um biquíni plus size. Exato. Aí eu falei assim, eu vou ser mais além. Né? Eu vou ser mais além. Você não vende pra mim. Exato. E aí ela arregalou o olho de todo tamanho e virou e falou assim, mas a minha filha tem o seu corpo. Aí eu virei e falei assim, as fotos não mostram isso. Eu não a conheço pessoalmente. Mas as fotos não mostram isso. Eu, Larissa, não me conecto com ela. Consequentemente, eu não me conecto com a marca. E aí acontece, inclusive, um problema maior que é o seguinte, né? Porque se ela faz biquíni voltado para o público plus size, ele tem uma modelagem diferente. Sim. A hora que pega essa modelagem diferente e coloca no corpo de uma pessoa que é magra, ele vai ficar estranho, né? Pode ser que fique, às vezes até não fica, mas não vende, porque a plus size não vai se ver naquele corpo. E aí ela falou, mas a minha filha é magrinha, igual você. Aí eu virei e falei assim, tudo bem, mas o jeito como ela se posiciona dá a entender que ela é gostosona. Ela não vende biquíni pra mim. O corpo dela pode ser igual ao meu, mas ela não vende. Aí ela falou, eu tenho um problema sério. As plus sizes não querem tirar foto de biquíni. Aí eu virei e falei assim, olha, tudo bem, mas eu tenho certeza que você consegue achar alguma modelo plus size para poder fazer o ensaio para você. O que pode ser que esteja acontecendo é que o tipo de pose que você quer, a plus size não vai fazer, porque não fica bom para ela.
Porque ela não é a gostosona padrão. Ela não se sente bem, né? Ah, não, se sente bem naquela posição. Mas quem sabe, se você não fizer uma outra, achar um fotógrafo que consiga te auxiliar a colocar e mostrar, revelar a beleza de uma mulher plus size, porque tem. Gente, tem mulheres plus size maravilhosas, empoderadíssimas, que estariam felizes em fotografar. E se sentem seguras em fotografar. O problema é que você não está encontrando aquela pessoa. Mas não adianta você querer vender plus size e mostrar apenas mulheres magrinhas. Não vai conectar. O estereótipo atual de beleza. É. De fato. E a gente, eu falei isso naquela época, e eu ouvi hoje, inclusive, num conteúdo que eu estava consumindo, e eu, assim, assino embaixo. Eu, atualmente, não compro de marcas que não se mostram como... não se conectam comigo. Então, por exemplo, se eu for comprar um biquíni, eu vou procurar no Instagram, porque o Instagram virou o maior catálogo telefônico de, enfim... Catálogo de vendas. Catálogo de vendas, isso. O maior catálogo de vendas, assim, que a gente tem que nadar de braçada mesmo. Mas se eu ver que aquela marca... Vou citar o exemplo. Se eu for ver e continuar... tem muito tempo que eu sigo essa marca e ela não aparece, tem muito tempo pra mim. Vou até procurar hoje. Mas provavelmente, como eu não engajo com ela, ela parou de aparecer pra mim. Se continuar o mesmo padrão, provavelmente eu não vou comprar dessa marca. Eu vou procurar uma marca que mostre um corpo que pareça mais comigo. Por quê? Porque eu tô com pouco tempo. Então, não tô afim também de ir na loja e experimentar trocentos biquínis para ver qual que vai ficar melhor. Eu quero já ir mais focado, tipo assim, eu quero experimentar esse, aquele outro. E eu acho que isso não é só meu. Cada vez mais eu tenho ouvido as pessoas falarem assim, detesto provar roupa. Tempo. Porque a gente acha que tá perdendo tempo. Eu, hoje em dia, tenho lojas que eu já não vou porque eu falo assim, não, muito trabalho. Comprar... gente, é uma tristeza falar isso, porque eu adoro ir em loja. Eu gosto do contato, mas comprar online hoje é tão mais fácil. Roupa ainda é complexo pra mim, porque tem, será que vai servir? Será que não vai? Mas qualquer coisa que não seja roupa é mais fácil comprar online. Salvo raríssimas exceções. Eu tive que comprar um celular novo, comprei aqui em Itaúna, numa loja aqui em Itaúna. Porque é uma loja que eu já tenho costume de comprar. Que já te fidelizou. O preço é bom e o atendimento é fantástico. O cara conversa, o cara explica, o cara fala, não, assim, assado e tal, e manutenção tá aqui do lado, né, se precisar. Exato. Você já parou para pensar se a sua rede social, a sua propaganda no geral, não vou falar só de rede social, não, se a sua propaganda no geral, seja lá outdoor, seja, enfim... Propaganda volante. Propaganda volante, o que for. Ela tá representando a sua marca bem para com seu público? Seu público está se sentindo atraído? Você acha que seu público... E aí agora eu vou falar especificamente, por exemplo, de lojas de roupa. Porque eu acho que é mais fácil de exemplificar. Seu público está se vendo... Usando suas roupas. Usando suas roupas. E por que influencer bomba, muitas das vezes? Porque a influencer boa é aquela que dá o sentimento de que é uma amiga. Que está experimentando para você e te mostrando. Por isso que muitas vezes as influências, quando começam, elas são muito mais próximas, o sentimento é muito mais de proximidade do que quando elas vão crescendo mais. Por que eu tô, por exemplo, vou dar um exemplo muito fora da proporção. Tássia Naves é uma influencer assim gigantesca no Brasil. Ela atualmente conversa mais com quem gosta de moda. E gosta de moda no sentido assim, de marcas famosas e caríssimas. Mas ela não começou assim. Ela começou dando dicas de look mais simples. Certo. E agora ela veste Gucci, Prada. E o público dela acompanhou. Gucci. Né? Mas aquela que a gente já citou em outro podcast, a vizinha, a amiga. Então vai uma dica aí para as influencers também. Deixa de lado um pouquinho o glamour, porque o glamour ele é bacana, claro que é.
Mas muitas das vezes ele te deixa num pedestal. E, consequentemente, você consegue menos vendas estando no pedestal do que estando próxima. O glamour não conecta, né? O glamour não conecta. O glamour, ele cria ilusão. E, assim, dá aquela coisa, tipo, nossa, fulana chegou em tal lugar, que bacana, quero fazer o mesmo. Eu vou chegar também. Eu vou chegar também. Mas tem também aquele sentimento de, tipo, nossa, ela agora tá consumindo tal marca que eu nunca vou conseguir consumir. Então, assim, você pode fluir em todos os caminhos, não tem problema. Mas não perca a sua essência do que te conectava quando você começou. Foca no público, né? Vê quem te segue. Com quem que eu vou conversar? Exatamente. A pessoa que eu converso, a pessoa que me assiste, ela usa Gucci? Provavelmente não, entendeu? Não quer dizer que você não vai poder pegar um patrocínio da Gucci se aparecer. Não é isso. Você pode mostrar. Fala assim, olha que bolsa linda. Se a pessoa quiser apertar pra comprar. A questão é, Mas você não pode esquecer do... não esqueça do original, de que começou, que sempre te deu apoio, porque inclusive as pessoas que começaram com você, elas têm mais chance de te apoiar. Não esqueça do popular, né? Não esqueça do popular. Que não é ruim. Não, O fato de ser popular não quer dizer que é ruim. não. Você acha coisa popular boa. Você tem que garimpar. Você acha. Gente, tem... né? Eu e meus programas de reality show / fake reality show, tem programas que a gente vê que pessoas vão em brechó e montam looks fantásticos. E fica maravilhoso. Brechó. Mas temos brechós muito bons. Pois é. Então, tipo, você não precisa... É o que eu tô falando. Você não precisa ter uma Gucci pra você montar um look fantástico. Balenciaga virou piada, gente, porque tá vendendo as roupas estranhíssimas. Quem que é Balenciaga? É outra influência? É uma marca Ah, tá. caríssima e que já virou piada na internet, porque eles vendem um sapato que não dá pra usar. O sapato tá esfarrapado. Vende uma calça... É claro que é conceito, gente, é diferente, mas uns trem que você vira e fala assim, uma marca de luxo vendendo um trem que tá caindo aos pedaços, que não é usável. Né. É só pra chocar mesmo. Eu, cada vez mais, tenho percebido que as pessoas têm comprado. Antes eu fazia isso de maneira inconsciente, depois tornou-se racional, e agora eu acho que tá mega racional. Até pela minha falta de tempo. E tempo é uma coisa que todo mundo tem falado, que tá tendo falta. Que tá buscando ter mais qualidade de vida, buscando ter mais tempo com a família. Então a gente começa a eliminar coisas que pra gente estavam gastando o nosso tempo. As marcas têm percebido que se elas não se conectam realmente com seu público, elas vão perder mercado. Por quê? Porque tem aquela marca pequena que está começando, que está mais próxima, que investe em influencers, que dão resultado, que está próximo, que vai roubar a cena. E não é roubar cliente, ela vai conquistar melhor, ela vai engajar melhor, ela vai se conectar melhor do que aquela outra marca que está distante. Então pare, pense, você está indo muito além do que seu público consome? Como que você traz seu público? Às vezes você realmente precisa parar e falar assim, não, realmente está muito longe, está muito distante. Olha por que você está vendendo menos em determinada época. Será que é porque você só postou foto de catálogo, por exemplo? Só foto de modelo muito trabalhada? Só foto de produto, né? Só foto de produto? Porque, igual a Larissa fala, né? O Instagram tá virando um catálogo, mas tem perfil que segue essa risca, né? Produto. E fica maçante. Tipo, eu só vou te procurar se eu quiser comprar alguma coisa. E aí a Camila falou no outro podcast, Larissa falou também, no último podcast nosso, se eu vou atrás de você porque eu quero comprar alguma coisa, você não vendeu nada. Eu comprei. Exato. Você realizou uma venda, mas você não vendeu. Você vende... Você não teve o esforço da venda. Exatamente. Você vende quando você vende algo que inicialmente eu não queria comprar. Entendeu? Então, se eu já entro no seu perfil para olhar uma camisa que eu vou comprar, porque lá tem foto das roupas bonitinhas, você não fez nada. O seu perfil não vendeu nada. Agora,
quando o seu perfil aparece na minha timeline com algo interessante e de quebra ele me faz querer comprar um produto, aí ele funcionou. E outra coisa, a gente já começou o podcast falando exatamente que muitas das vezes a gente começa a seguir uma marca, uma pessoa, e de repente ela some. A gente parou de engajar com aquele perfil e a marca, o Instagram vai parar de mostrar essa marca pra gente. Mas se você segue um outro perfil de um concorrente e você tá sempre curtindo porque o conteúdo interessa, porque ele traz além do produto. E aí, de repente, vou dar um exemplo. Eu quero comprar um vestido. Certo. E aí tem duas empresas que eu sigo. Aquela empresa que vem, que só mostra o catálogo basicão de produto no feed. E a outra que me dá uma dica do que fazer com uma barra que tá grande, mas que eu não gostaria de cortar porque eu queria usar a calça tanto com tênis quanto com salto. Há mais chances de eu comprar na loja que me mostra conteúdos diferentes do que da outra loja. Por quê? Porque sem querer eu esqueci da outra loja. Porque o linguagem com ela não aparece pra mim. Em compensação, essa outra que me dá conteúdos diferentes e não vai vender exatamente, aquele conteúdo ela não pensou exatamente para vender. Ela quis dar uma dica que vai ajudar as seguidoras, que vai ajudar as clientes. Mas eu tô dando um exemplo disso porque aconteceu isso ontem. Eu tô alucinada com a calça em questão que essa loja colocou. E ela não vendeu a calça, ela tava me mostrando uma coisa do que fazer com a barra. Mas a calça ficou na minha cabeça. Vai lá comprar. E hora nenhuma ela falou da calça. Hora nenhuma ela vendeu a calça. Chama vender sem vender, você me ensinou. Vender sem vender. Tá vendo essa calça linda, que maravilhosa? Eu vou dobrar a barra dela pra você ver. E pronto. E na verdade não foi isso. Não foi nem isso. Isso aí eu ia falar assim, não tô querendo vender a calça. Não foi. Foi exatamente, gente. É porque eu não sou profissional. Vocês estão precisando. Vou dar uma dica aqui pra quem precisa, tem uma calça com a barra que quer usar tanto para sapato baixo quanto sapato de salto. E é uma dor, é um problema que eu tô tendo com duas calças minhas. Sim. Que eu tô assim, vou levar pra cortar, mas aí se eu colocar o salto vai ficar... Baixo. Pega frango. Só que a calça, porque era uma calça rosa, vistosa, ficou na minha mente. Eu não esqueci, eu sonhei com a calça. Eu tava descrevendo a calça, Larissa, eu não tava fazendo propaganda. Você fez pouco caso da minha audiodescrição, tá? Essa loja específica aqui de Itaúna, gente. Essa loja específica é uma loja que eu sou muito consumidora, porque ela parece muito pra mim. Eu acho que eu sei qual que é. O atendimento é maravilhoso, as meninas são um amor de pessoa. Assim, é um elogio para as lojas daqui de Itaúna que estão no Instagram, bem, aparecendo bem, é que a galera tá mandando super bem, né? Sim. Tem umas 4 lojas aqui que eu sei que você segue, que eu conheço as pessoas também, e eu acho que eles estão fazendo conteúdo fantástico. Sim. Entendeu? Finalmente, a gente tá tendo conteúdo relevante aqui dentro da cidade, porque tá demorando. Agora a gente tá falando de 4 lojas. Quantas lojas tem em Itaúna? Exato. Ah, não, Larissa, mas o conteúdo orgânico não vende, né? Eu ouvi essa, gente. Que conteúdo orgânico não vende. Tô falando, eu morro um pouquinho toda vez. O coração dói, porque Eu sei é um que vende. equívoco. Os clientes nossos não trabalham com tráfego pago, trabalham com tráfego orgânico e estão satisfeitos. Sim. E quem Tão vendo trabalha com resultado. tráfego pago, também, aí explode. Exato, porque o orgânico e o pago andam juntos. Você não adianta você não, vou fazer só o pago e vou deixar o orgânico quietinho. Não entrega para uma baixíssima porcentagem que você entregaria. E aí a hora que a pessoa entra no seu perfil para ver mais coisas, não tem nada relevante lá. Exato. Porque tá feito tocado, porque alguém convenceu a Que pessoa que só tá tomando vende conta do com Instagram tráfego que é só o pago. tráfego pago que vale. E não é assim. Não. É Os dois têm que andar juntos. a maneira errada de visualizar. Se você virar para mim e falar o tráfego pago entrega mais, aí é outra história. Exato. Aí eu concordo com você. O tráfego orgânico entrega pouco. Também Exato. concordo com você. São duas verdades. Só que falar que o tráfego orgânico não vende é mentira. E eu vou falar a verdade, o tráfego orgânico pode ser que venda mais. Em questão de porcentagem. Por quê?
E é exatamente o que eu falei. O exemplo que eu dei é exatamente esse. O tráfego orgânico, ele funciona e ele fideliza aquele cliente que realmente quer o seu conteúdo. É porque o tráfego pago ele serve para chamar a pessoa para ver. Tipo assim, você faz uma propaganda. Vamos pegar Integrar, por exemplo, a gente nunca fez tráfego pago, porque não é o foco nosso. A gente gosta do contato com o cliente, gosta de ir lá na loja, conversar, Sim. ver a empresa. Então o tráfego pago pra gente não conversa com a nossa estratégia. Com a nossa estratégia. Por enquanto. Exato. Fique atentos. Mas enfim, então, se a gente faz um tráfego pago falando integrado, a gente faz um vídeo bonito, com as animações bacanas e tal. Esse vídeo, ele não vende. Ele chama a pessoa. Ele é como se fosse a minhoquinha lá no anzol. Exato. Fisguei. E aí, o que eu vou mostrar? Eu fisguei, agora eu tenho que mostrar mais coisa. Essa fisgada que eu dei chamou a pessoa Para conhecer ou mais. para a landing page, né? Vamos supor que aí eu já estou fazendo uma campanha maior com a landing page, então tem que ter uma landing page bem feita. O que é uma landing page, Larissa? Explique rápido, por favor. É uma página de vendas mesmo, que ela vai ter conteúdo bem focado e estratégico que converse com o tráfego pago. E vai chamar para ação. E vai chamar para ação, exatamente. Clicar num botão para se inscrever em alguma coisa, para mandar mensagem para o WhatsApp, alguma coisa assim. Ou ela chama para uma landing page, ou o que muitas pessoas usam, ela chama para o meu perfil. Ou já joga para o WhatsApp. Ou já joga para o WhatsApp. Mas vamos supor que ela está usando a opção de chamar para o meu perfil. Se ela chamou para o meu perfil tem que ter alguma coisa para vender. E aí meu perfil tá vazio. Tem só foto de produto. Aí, E que não conversa com a estratégia e o vídeo maravilhoso, a postagem maravilhosa que foi criada especificamente para o tráfego pago. Se não há uma estratégia que ligue tudo, é o peixe que morde o anzol e solta. E a linha arrebenta. E a linha arrebenta. Entendeu? Então é isso, para a gente encerrar essa analogia maravilhosa, o tráfego pago ele é a isca no anzol e o seu feed é a linha que conecta o cliente à sua carretilha. Exatamente. Entendeu? Então se a sua linha, que é o conteúdo da sua mídia social, não está bem feita, não está forte, nossa, Larissa, você é uma gênia em fazer as conexões, está fraca. Entendeu? Você não vai conseguir fazer a venda que você quer. Exato. Então você gastou o dinheiro com aquela isca maravilhosa, você fez uma isca que chama muita gente, mas aí na hora que essa pessoa vai para a parte do conteúdo para fechar a venda, ela fala assim, não, mas é só isso? Você fez esse barulho todo para me entregar isso aqui? Não conecta. Não. Então, obviamente, tudo tem que ser feito planejado. A gente não está falando para você fazer uma campanha que você vai gastar milhões e estruturar tudo de uma vez. Não, faz aos poucos. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que dá trabalho. A gente sabe que é oneroso. Você investe seu tempo tomando conta, fazendo seu conteúdo, é super plausível. Se você não dá conta, você pode procurar cursos para te ensinar a fazer isso. Se você tem condições, contrate uma terceirizada para fazer isso para você. Mas tem o seu conteúdo no orgânico bem feito para gerar engajamento e só aí você começa com tráfego pago. Exato. Porque senão é jogar dinheiro fora. Aí você não vai ter... Se você não tiver engajamento, se você começou a conta, essa conta não está gerando engajamento, você fazer o tráfego pago é pegar dinheiro. É a mesma coisa que você pegar o dinheiro, rasgar e jogar ele no lixo. É rasgar. Porque, gente, uma coisa que eu sempre falo, isso aí eu falo abertamente com todas as pessoas que me perguntam. Não é cliente, não. É com todo mundo que me pergunta. Tô querendo investir em tráfego pago. Uhum. Que postagem que eu utilizo para... Porque eu não tenho condição de pagar alguém para fazer a postagem para mim. Tem que ser eu, no momento sou eu. Pega aquela postagem que você teve mais sucesso com tráfego orgânico. E o que é sucesso? Impulsione ela. Mais engajamento, mais curtida, mais comentário, mais retorno das pessoas falarem assim, vi aquela postagem, por isso vim entrar em contato com você, gostei daquela postagem. Então, para você que não sabe o que é engajamento, é isso. Mais engajamento. Ela teve comentário, ela teve compartilhamento, ela teve curtida. As pessoas comentaram com você em off. Isso é engajar. Não é o número de curtida, não é a quantidade de pessoas que te segue, é as pessoas que compartilham, as pessoas que comentam. E isso é engajar. Então, quando a gente fala de engajamento, é isso que a gente está falando. Não adianta você ter 10 mil pessoas te seguindo e aí você posta alguma coisa e aí você tem nenhum comentário, nenhum compartilhamento.
O número de curtida é relevante para o engajamento, não tão relevante. Porque Mas o que é mais relevante para o engajamento, Larissa? É o retorno mesmo de comentário, é as pessoas irem até o seu direct, comentarem sobre aquela postagem, é as pessoas printarem a foto, porque às vezes no Instagram a gente não consegue ver isso nitidamente, porque tem clientes, e eu sou uma, que eu não vou curtir, comentar na postagem falando quero, não. Eu vou printar, porque eu acho até mais estratégico, porque até alguém vê o comentário já vendeu a peça. Então eu printo e já mando para vendedora assim, quero essa peça, tem meu número? Mas o que você vê lá no Instagram? É quantas pessoas comentaram, quantas pessoas compartilharam, quantas pessoas salvaram. Exato. Gente, se teve salvamento, essa foto foi salva, essa postagem foi salva, essa postagem engajou. Essa postagem engajou. Ela criou muito. Porque ela criou a pessoa... tanto interesse na pessoa que ela falou, quero salvar isso aqui para eu ver depois. Exato, isso aqui me vai ser interessante. Então, manter. isso é engajamento. Então não adianta, vou fazer um tráfego pago, e você não tem nada engajado. Você não tem engajamento nenhum. Porque, inclusive, como é que você vai saber, se você não tem engajamento e está fazendo um tráfego pago, como que você sabe qual que é o seu público? O que seu público gosta? Você sabe o que seu público não gosta. Exato. Exatamente o que você está mostrando. E aí volta em outras conversas, tudo é conectado, entendeu? Tá tudo assim, ó, é uma engrenagem. Por que vocês acham que a nossa empresa se chama Integrar? Porque a gente sempre pensou nesse sentimento, que tudo se move e faz a Roldana desenvolver, integrar mesmo. E rede social. Se você tirar a rede, a gente tem a parte social da coisa. E o social não necessariamente está online. Você pode fazer o social dentro da sua cidade, dentro do seu bairro, dentro de um grupo, entendeu? Então funciona igual para tudo. Se você não está falando com o seu vizinho, e o seu vizinho é a pessoa que você quer vender, você tem que repensar a estratégia. E aí vem persona, vem segmentação, que a gente já falou lá atrás. Vem estratégia. Você faz estratégia para poder alcançar isso. Então, tem que pensar com quem você está falando. Porque senão você não fala com ninguém. E aí chega um gênio perto de você e fala assim, vamos fazer tráfego pago. E a pessoa te convence que é interessante, porque outras pessoas falaram que é interessante, mas ninguém te explica que depende. Tráfego pago vai funcionar? Depende. Depende. O tráfego orgânico funciona? Depende. Não tá cravado em pedra. Vai funcionar por causa disso. Não é assim, nada funciona assim, gente. O que na vida de vocês funciona desse jeito? Não existe fórmula mágica. Isso aí é pra tudo, gente. Quem vai ganhar dinheiro? Existe fórmula mágica? Não existe. Passar num concurso, existe fórmula mágica? Não, você morre de estudar. É assim, a fórmula mágica é essa. Você estuda o dia inteiro, aí você dorme, sonha com você tá estudando, acorda, estuda, para de sair, para de ir nos amigos. A fórmula mágica é essa, é estudar até morrer. E aí você faz o curso. Faz o curso não, né? Faz o concurso. Faz o concurso e passa. Ou não, né? E aí faz de novo, e faz de novo, e continua estudando. A fórmula é essa, você ralar muito. Essa é a fórmula mágica, para tudo. Você vai estudar e ralar muito para você conseguir o que você quer. Não, eu não quero. Pague alguém que vai fazer por você. Se você tem condições, a solução é essa. A solução fácil é pagar alguém que vai fazer por você. Bem feito. Porque não adianta você procurar quem vai fazer barato e não ser bem feito, que é melhor não fazer. Então, Larissa, dito isso tudo, essa catarse de revoltas, não foi uma catarse de revolta não, é porque a gente fica preocupado. Você que tá seguindo a gente, você que tá acompanhando aí o podcast, a gente não quer que ninguém gaste dinheiro à toa. A gente sabe que é difícil ganhar. A gente sabe que você que tem sua loja, você que tem seu comércio, você rala muito para deixar funcionando. Então, é essa a preocupação. A gente se põe no lugar, porque eu não quero gastar dinheiro à toa. Tá difícil ganhar. Tá muito difícil ganhar dinheiro. Então, se a gente ainda fica pegando e jogando dinheiro fora, apostando em estratégias erradas, ou estratégias não completamente corretas, não é legal, né? Então pensa, você não precisa contratar, volto a dizer, se você tem tempo, você não precisa contratar ninguém para fazer por você. Você acha vídeo no YouTube, você acha tutorial em tudo quanto é lugar. Tem um monte de gente ensinando de graça o que você quer fazer. E é qualquer coisa, tá? Não é só fazer um tráfego pago bem feito, um tráfego orgânico bem feito, não. Se você quer arrumar sua televisão, você tem vídeo te ensinando a fazer. Então, se você tem tempo, você estuda e faz. Então, para de ficar gastando dinheiro à toa. A verdade se você tem tempo, você tenta. Pode ser que você dê errado, porque a gente não acerta de primeira. Mas
se você tiver disposição e estratégia para analisar onde você está acertando e onde você está errando, sucesso. Mas é exatamente o que eu tô falando. Você vai estudar e vai fazer. Sim. Entendeu? E como tudo na vida, você pode não acertar de primeira, mas talvez você acerte segunda, talvez você acerte terceira. Mas a partir do momento que você não tem tempo, não gasta seu dinheiro contratando quem você não tem certeza que é bom. Contrate uma empresa que você sabe que é bacana. Procure referência, procura tudo. Entendeu? Então, Larissa, dessa vez, você vai deixar uma mensagem positiva pro pessoal pra gente finalizar esse episódio de hoje. Então vamos lá, gente. Hoje, esse episódio vai sair numa quarta-feira, né? Se correr tudo como planejado, Larissa, quarta-feira, dia 2. Quarta-feira, dia 2 de novembro, é um feriado, então curte a família, tira um tempo de qualidade, para você até ter força, cuidado mental, para que você consiga vencer a semana melhor. A gente precisa de tempos de pausa, e pausa para tudo. Pausa para um cuidado com uma criança, pausa para um cuidado com a casa, pausa para um cuidado consigo. Então, use esse dia para trazer coisas boas para sua vida. É isso. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado Tchau, e tchau. até a próxima. Parti.